longa. Olha, é o seguinte, hein? Como vocês já sabem, hoje tem Racing e Flamengo em Avejaneda e quem está lá e vai aparecer aqui no nosso totem é o Mauro César Pereira, que está na Argentina e vai passar como está o clima para esse jogaço que acontece nesta noite aí na Argentina. Mauro, como é que estão as coisas aí? Bom dia. Bom dia, Tirone, bom dia, companheiros, bom dia a todos. Clima frio, né? Porque tá frio demais, cara. Ontem, 9, 10 graus, assim, à noite, madrugada, temperatura bem baixa. Deve ser um pouquinho acima disso na hora do jogo, logo mais em Avejaneda. Aqui toda a mobilização do Racing passa pela questão do estádio e da mística e das palavras do técnico Gustavo Costas, né? E, claro, algumas dúvidas com relação a como o time vai jogar, se mantém 3 zagueiros sem o Sousa, que está contundido, né? Que sofreu uma cirurgia por conta daquela lesão no final do jogo passado. Mas muito em cima disso, né? As apostas são muito em cima disso, em cima da possibilidade do Flamengo não ser um time mobilizado, o que eu acho muito pouco provável hoje. Informações que a gente tem: o Flamengo está lacrado lá dentro do seu hotel, que é um hotel isolado de tudo, né? Onde ficou também antes da partida contra os Estudiantes lá em La Plata. O hotel fica entre La Plata e entre aqui a região metropolitana da cidade, para dar uma ideia. E me parece, pelas informações que a gente tem, que os jogadores entenderam, né, a importância do jogo, óbvio, tem que entender, né? E a necessidade de uma grande mobilização para o jogo dessa noite. Deve ser uma pressão muito forte do Racing no começo do jogo, e a entrada do time em campo deve ser algo igual ou mais impactante, pelo menos pelo que as pessoas comentam aqui, do que no jogo contra o Corinthians no ano passado, que resultou numa punição, né? O time jogou sem público contra o Bucaramanga na Libertadores em fase de grupos esse ano por conta daquele jogo, né? Como a bola pune quando tem show pirotécnico, esse tipo de coisa, né? Mas até pelas palavras do próprio Gustavo Costas, do treinador, a ideia é pouco se importar com isso, fazer toda a pressão possível e depois resolve. Você vai pagar multa, você vai ter uma punição, um jogo sem público. O importante é o hoje, é o agora, né? E o Flamengo vai ter que fazer um jogo inteligente contra um adversário que vai agredir desde o primeiro momento, né? Tem dúvidas sobre sua formação, joga com 3 zagueiros ou não, eu acho que vai com linha de 4 e possivelmente com mais um outro centroavante, e vai atacar muito no começo do jogo, né? Vai fazer uma pressão muito grande, vai dar mais espaço, e o Flamengo vai ter que ser um time inteligente para poder tirar proveito disso. E uma coisa que estão falando também, que eu já escutei, que não tem o menor sentido, é essa coisa de que os torcedores argentinos estão ao lado do Racing porque não querem que brasileiros continuem ganhando a Libertadores. Os caras não estão nem aí para isso, Tirone. É a mesma coisa que falar que o corintiano vai torcer por um palmeirense ou o vascaíno pelo Flamengo, coisa parecida. Não existe. O Racing é um time grande e todo mundo que não é Racing torce contra o Racing, né? E ainda mais que o Racing é o único argentino que ganhou alguma coisa fora do país nos últimos anos, né? Quando ganhou a Recopa desse ano e ano passado a Sul-Americana, derrotando inclusive vários brasileiros pelo caminho. Então isso não existe. Pode existir um torcedor ou outro que fale isso. Cara que não é muito chegado em futebol e tal, mas claramente você conversa com as pessoas, você pergunta, e todo mundo que não é Racing torce contra o time, o que é um sinal de respeito, né? Quando as pessoas começam a torcer pelo seu time é porque você está sendo visto como inofensivo. E não é bem o caso do Racing hoje, não, em relação aos seus rivais. Muito obrigado pelas informações. O Mauro César estará no jogo hoje, estará no All News Sport amanhã com tudo sobre Racing e Flamengo. Muito obrigado, Mauro. Bom trabalho para você aí. Obrigado também para o Danilo, para o Casão. Terminamos hoje o All News.